Romanos 8:29. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: pois aquele que antemão conheceu também os predestinou para ser. Glória a Deus. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Amém? Amém? Pode sentar. E quem quiser ficar com a Bíblia aberta, que a gente vai em outros versículos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Então, o primeiro versículo vai falar sobre sermos parecidos com Cristo. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Conforme significa ser parecido ou ser igual, que é a mesma coisa. Conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, de que seja o primeiro dentre muitos, que foi Jesus que morreu na cruz, e depois dele, da geração de Jesus, veio nós. Então a gente nasceu da família de Jesus? Não, mas aquele que aceita é como se fosse, ele é adotado por Deus. Amém? Então eu coloquei um título, não é um título em si, mas sim uma pergunta no título: o que é essencial nas nossas vidas? Então essa pergunta que eu coloquei, e esse versículo vai falar: o essencial em nossas vidas é que possamos ser parecidos com Cristo, como Deus quer que a gente seja parecido com Cristo. E Ele nos criou, nos formou conforme a imagem do seu Filho. Então o seu Filho, a gente tem que ser parecido com Ele. Por quê? Porque Ele fez tipo como fosse um molde. Tipo, eu tenho um molde disso daqui. Então se eu tenho um molde disso, eu vou fazer vários outros parecidos com isso. Isso é um molde, isso é ser parecido, é conforme. É a imagem disso daqui. Então Deus fez o seu Filho primogênito, perfeito, veio nessa terra, foi totalmente santo, totalmente lindo, maravilhoso, da glória, e assim, perfeito, para quê? Para que a gente possa olhar para Cristo, para a perfeição de Deus que veio nessa terra e morreu por cada um de nós, e agora a gente poder viver a vida que Cristo não teve. Porque se Cristo tivesse vivido, ele morreu com 33 anos. E aí se ele tivesse vivido o resto da vida, ele teria servido a Deus o resto da vida dele inteira. Mas o que ele veio fazer nessa terra não foi viver a vida dele inteira. Foi mostrar para cada um de nós Deus, e Deus mostrar Ele para cada um de nós, para que possamos ser parecidos com eles, para que possamos ver a imagem de Deus em cada um de nós. Então hoje a gente é parecido com Cristo, se a gente é conforme Cristo, se a gente é semelhança dele, e se o molde que Cristo foi, a gente eu não sou mais tipo, eu que estou falando, mas as pessoas olham para mim, veem Cristo em mim, então elas vão ver Cristo e Deus em mim. Por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, de Jesus nessa terra. Amém? Amém. Então, o que é essencial? E eu coloquei esse versículo: o essencial em nossas vidas é Jesus. Jesus é a essência, Jesus é o tudo que a gente tem que ter em nossas vidas. Então, se Ele é o tudo, eu preciso ter Cristo em tudo em minha vida. Jesus, ele tem que ser, além de essencial, tem que ser essencial, e o resto que vier é Cristo em minha vida, para que a gente possa ser imagem e semelhança. Então, eu coloquei alguns pontos falando não de Cristo, mas sim do que a gente precisa para estar em comunhão com Cristo, para a gente crescer com Cristo, para que a gente possa estar mais perto de Cristo, para que a gente possa estar em comunhão com Cristo. Então, eu falei isso para a gente compreender o que é essencial em nossas vidas. Então, esse é um primeiro culto que a gente vai aprender mais
sobre estarmos mais na presença de Deus, sobre o que fazer, como fazer, o que eu preciso para poder crescer em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto vai falar sobre a palavra de Deus. Então o primeiro ponto que eu vou falar é sobre a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem que ser o essencial em nossas vidas. Carlos, onde que está na Bíblia que eu preciso da Bíblia para poder ter uma vida de palavra? Vamos lá, 2 Timóteo, abre aí, a gente precisa ler 2 Timóteo 3, 16, não é João não, é Timóteo. 2 Timóteo 3, 16. Glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Amém? Amém. 2 Timóteo 3, o 16, no caso, é o 16 e o 17, amém? Amém. Vamos lá. 16 diz, 2 Timóteo 3, 16 em diante. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto a plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então, vai falar nesse texto, nesse versículo, vai falar que a gente precisa da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então a palavra vai falar que a gente precisa da palavra de Deus para que a gente tenha para a repreensão, para a correção e para a instrução. Então a palavra de Deus, ela serve para repreensão, porque a gente às vezes peca e a gente nem sabe que está pecando. Então a palavra de Deus, ela nos coloca, nos alinha no que Deus quer para a nossa vida. Não é que ele quer, você errou, vou pegar o chicote, eu vou te matar de porrada. Não, ele não está querendo. Ele está querendo pegar a palavra que coloca aqui, eu errei. Aí eu leio essa palavra que eu errei. Então ele está querendo te matar? Não, ele está querendo te alinhar com o propósito que ele tem para a nossa vida. Então ele está querendo, é como um pai. Eu sempre ouvi essa frase da mãe, que é, você não é todo mundo. Eu tirava nota ruim. Aí eu chegava e falava, aqui mãe, porque todo mundo tira a nota ruim, você vê todo mundo. Ela falava, você não é todo mundo. Aí eu aprendi o resultado que eu não sou todo mundo, por quê? Porque Cristo fala que a gente não tem que ser. Se eu fosse todo mundo, irmão, eu não estava numa igreja. Se eu fosse todo mundo, eu não vinha para cá, porque não é todo mundo que está aqui. Tem muita gente lá fora, muita gente no mundo que olha e fala, nossa, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui. Mas sabe por que eles acham isso? Porque eles não viram a essência de Cristo ainda. Porque uma vez eu estava na minha casa, aí eu mexi no Facebook, normal, de jovem, eu estava lá no Facebook, aí eu vi assim, meus amigos, assim, lindo, maravilhoso, um sorriso, parece que está tão belo, eu falei, Deus, aí doeu, sabe, como dói no coração, falar, Deus, por que a minha vida está tão parada, assim, tão monótona? Parece que não está acontecendo nada, parece que todo mundo lá no mundo está feliz e eu estou triste. Ele respondeu, Carlos, e eu comecei a chorar, porque, pelo amor de Deus, todo mundo feliz e eu triste, por quê? Ele falou, Carlos, antes você não tinha vida, agora você tem. Você tem vida, então você tem sentimentos. E só sente dor quem tem sentimento. Só sente dor quem tem vida. Então você está tendo dor. Por quê? Porque você tem vida em você. Então o mundo lá fora, eles choram, mas na selfie é lindo. É um sorriso maravilhoso, mas não tem paz interior. Só tem dor, só tem angústia. E você tem Cristo em sua vida. O mundo fala assim, nossa, aqui é maravilhoso. É maravilhoso aí porque você não viu Cristo que eu sirvo, que morreu numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai hoje. E vive a cada dia para nos dar vida e vida com abundância. Morreu para nos dar vida e vida com abundância. Para passar a essência. Eu sempre digo, Jesus, quando eu for pregar, fazer, que as pessoas respirem por esse Jesus. Que fale, Jesus, meu Deus, quando eu passei desse tempo com Cristo, sem Cristo, e no meu Deus, agora eu conheço Jesus. E ele assim,
é a essência de tudo, é o que eu preciso para a minha vida inteira. Então assim, a gente precisa de Cristo, não somente viver, mas passar ela. Eu estava lendo um livro esses dias, e no livro falava assim: o que adianta você ter a luz se você não coloca ela para fora? O que adianta você ser luz se você não iluminar? É o mesmo que nada. O problema não é ter a luz, o problema é você pegar a luz e espalhar para o mundo. Entenda? É você ser Cristo na terra, é você ser a luz do mundo. A pessoa aí é doida, é Cristo. Não, você é doido que não é. Por quê? Porque Jesus é a nossa essência. Jesus é o tudo que precisamos, é o tudo que necessitamos. Então se as pessoas te zombam ou te criticam porque você não... daí não mostre para elas que o seu Cristo é maior do que tudo que está lá no mundo. Por quê? Porque elas vão ver Cristo que dá vida, e que elas vão ver a esperança dentro dos seus olhos, da sua vida. Fala assim, sorri mais, aí as pessoas vão olhar para ele: o que seria esse povo rir tanto? Que alegria é essa? Ele vai atrás de você só uma vez no culto, só para ver o que esse povo tem lá, porque é muito sorriso na cara desse povo. Eu estou precisando assim de alguma coisa. Tipo, para sorrir mesmo, para ficar mais alegre, a gente precisa passar a essência de Cristo para as pessoas, para que as pessoas vejam Cristo na gente e falem: tem alguma coisa assim, mais bonita na cara dessa pessoa. As pessoas falam, tá numa roda aqui e falam assim: ih, crente, muito sorrir, mas por dentro falam assim: eu queria ir só uma vez, eu queria só experimentar a alegria dele, eu queria só ir dormir uma vez com a paz que esse cara tem, eu queria ir só uma vez. Porque ela sente dor, não tem paz, é infeliz. E a gente tem tudo, tá falando assim: nossa, esse povo, assim, tá muito bonito lá fora e eu tô sofrendo. Não, você tem a paz, você tem a alegria e não sabe. Eles estão com dor, estão sofrendo, estão se achando lindo. Mas a gente é que tem a vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto ainda. Então, aleluia. A palavra de Deus, ela serve para quê? Para que a gente aprenda a se alinhar a que o Senhor quer para a nossa vida. Para que a gente tenha a justiça de Deus em nós. Amém? Então a gente precisa, e para termos a essência de Cristo, irmão, se a gente quer assim viver, ser crente, pelo menos nessa terra, a nossa vida, a gente precisa da palavra, porque se a palavra de Deus não está no nosso coração, a gente vai pecar mesmo, a gente vai cair mesmo, porque sem Cristo a gente não é nada. Se a gente não lê, se não tivermos a palavra, nós não somos nada, nós precisamos. É por isso que aceitamos Jesus, porque a gente, tudo que vamos fazer, precisamos da palavra de Deus para nos auxiliar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Precisamos da palavra de Deus para vencer o mal. Foi o que eu coloquei aqui embaixo. Que a gente precisa vencer o mal. Porque se a palavra de Deus não está no nosso coração, com certeza a gente vai desandar, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Segundo ponto, para que a gente tenha a essência de Cristo, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo, é oração. Aqui, ou tem ou não tem. Ou é crente ou é ateu. Não tem outra. Mateus 6, 7. Mateus capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Mateus. Aleluia. Mateus 6, 7. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado, Senhor. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E em seguida, quando você pular para o 9 em diante, vai ter a oração que Jesus fez. E essa oração é uma bênção. Amém? Oração é a base de nossa fé. Eu coloquei.
Então, nesse versículo vai falar sobre não repetir muitas vezes a oração. Tipo, como tem uma oração que Jesus fez e assim, o mundo faz, Pai nosso, sempre casa seu nome, aí dorme. Por quê? Tipo, essa oração não tem muito efeito. Tem efeito quando Jesus falou? Sim. Por quê? Porque ele estava fazendo uma oração, não era repetindo a mesma coisa, era uma oração. Então ele estava falando com o Pai. Então se ele estava falando, ele estava se expressando, ele estava falando o que estava dentro do coração dele. E o que é isso? Não é falar, Pai Celestial, Deus da glória, Tu és lindo, inefável, lindo Deus, tremendo. Não, é você na sua simplicidade falar, Jesus, oh Deus, assim, o dia de hoje foi terrível, o Senhor sabe. Eu não estou aguentando mais aqui meus vizinhos, um ódio deles, que, meu Deus do céu. Então, isso é oração? Sim. Você está sendo sincero na presença de Deus. Seja sincero. Deus não vai dar piti porque, não, pai, ele me ofendeu agora. Não, Deus não vai se ofender por nada. Seja sincero na presença de Deus, porque Ele vai ouvir as nossas orações. E quando a gente é sincero por completo e entrega, coloca no nosso coração diante do Senhor, Ele pega todas as nossas angústias, as nossas dores, as nossas necessidades e aquilo que a gente quer, e Ele vai agir, fazer naquela área. Amém? Amém. Então, a oração, e se a gente quer assim, viver uma vida com a palavra, a gente precisa da palavra, mas oração, irmão, vence tudo. Todo mal que eu coloquei aqui, não, é a nossa base, mas a palavra a gente vence o mal, mas a oração também. Toda ação demoníaca maligna, você bota o joelho no chão, ou quiser orar em pé mesmo, mas se você orar, nada fica na sua frente. Por quê? Porque a oração é a base. Faz uma igreja dessa daqui, se você não fizer o alicerce dela, para ver se ela não cai na sua cabeça. Então a gente precisa da Bíblia, da palavra de Deus em nossa vida, para que a nossa fé, quando a gente começar a crescer assim, um murinho não cai em cima da nossa cabeça. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Amém? A gente precisa de Cristo, a gente precisa de oração todos os dias, para que a gente não caia de jeito nenhum. E eu dei até um exemplo de que o que é oração. Oração é você tem a oração em suas mãos. Você começa a orar, né? Tal. Mas se você não orar e mais na frente tem alguma coisa que vai acontecer com você. E aí? Vai acontecer, não tem perigo. Mas se você orar, essa coisa ruim que ia acontecer é tipo, não vai mais. Você está orando, agora você orou e ia acontecer uma coisa ruim, mas você orou. E aí a sua oração ela é jogada para frente. Então quando você ora, você pega as coisas, a sua oração e joga para frente. E tudo de mal que ia acontecer não vai mais. Por quê? Porque o Senhor vai pegar a oração lá na frente e Ele não vai deixar que nada de mal aconteça na nossa vida. Amém? Amém? Então isso é o sentido da oração. Não é que, Deus maravilhoso, santo, eu sei que tu és. Não, é você pegar, é você interceder, é você jogar a sua oração lá na frente e saber que o Senhor vai realizar sonhos, vai fazer o impossível, vai trazer bênçãos para a nossa vida. Amém? Então esse é o sentido de orar, que a gente precisa da oração. Amém? Segundo ponto, oração. Ai, Jesus, esse relógio passa ligeiro. Vamos lá, oração é a base de nossa fé. Terceiro ponto, assim, que precisa também, jejum. E eu sei que é difícil, você fala um sacrifício. No dia que você jejuma, aparece tanta coisa boa que você nem... Daniel 9, vamos lá. Daniel, volta, Bíblia aí. Jesus. Daniel, isso. Daniel 9:3. Meu pastor tudo dando X. 9:3. Daniel 9:3. Aleluia, Jesus. Seja exaltado para todo sempre. Engrandecido, Jesus, seja o teu santo e bendito nome. Aleluia. Amém?
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim, Daniel 9:3. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com oração e súplica, em jejum e em pano de saco e coberto de cinzas. Daqui vai falar sobre ele se humilhar na presença de Deus. Amém? Então, aqui vai falar sobre jejum. E a gente precisa do jejum na nossa vida para que a carne não nos vença. Porque às vezes você fala assim, não, irmão, precisa não. Se quando você jejum, irmão, você não deixa que a carne, tipo, eu passei o dia todo assim, vamos dizer, sem comer. Quando você chega assim e fala, Deus, parece que o céu se abre diante de você. Parece que o ir e voltar fica mais fácil. Parece que quando você ora, Deus parece que está olhando bem perto de você. Parece que nada lhe impede. Por quê? Porque a sua carne não domina. O Espírito Santo de Deus domina a gente agora. Então quando a gente não alimenta, não é passar fome, não. É falar, Deus, hoje eu vou me consagrar para o Senhor, porque eu quero ter uma vida de santidade. Então você está dando legalidade a quem? O Espírito Santo. Então ele vai tomar a nossa vida. Mas assim, não é comer muito ou comer pouco, ou passar sem ver, ou sem celular, essas coisas. Mas sim, no que você está fazendo para Deus. Deus, eu quero te entregar o meu melhor. Então você faz o jejum para quebrar sua carne, para ver que você está falho naquela área, ou você está tipo muito esquisito naquele dia. Então você faz isso para que a palavra de Deus, ou o Espírito Santo, possa habitar sobre a nossa vida. Então o jejum, ele serve para quebrar a nossa carne. Amém? Assim como tem tipo os 3 pilares. A palavra, ela vence o mundo. A oração vence Satanás. E o jejum vence a carne. Então esses três momentos que a palavra de Deus, ela vence o mundo. Por quê? Porque quando as pessoas vêm querer nos contra-atacar, aí tem a palavra de Deus para a gente se defender. Deus deixou ele daqui para a gente mesmo. Quando a gente vier o mundo, a área espiritual, você ora, aí você consegue vencer todo o mal com a oração. E quando você estiver muito desviado mesmo, aí você jejuma. Para quê? Para que o mal seja quebrado, para que você, o Espírito Santo, lhe domine, lhe toque, lhe tome por completo. Amém? Terceiro ponto, jejum, que é essencial para que possamos ter a essência de Cristo e para que possamos parecer mais com Jesus. Amém? Precisamos do jejum para vencer a carne. Eu coloquei aqui. Vamos lá. 4º ponto, vigilância. Precisamos muito, irmão, de vigilância. Mateus 26. Em cima. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Achei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus 26, 41. Amém? Amém. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa de vigilância, para que a gente não possa cair. Como assim não cair? Você não cai, você faz os outros cair se você não tiver vigilância. Uma palavra falada, você pode magoar o seu irmão, aí você faz ele cair, aí daqui a pouco você cai, porque você fez um mal ao seu próximo, e aí desandou tudo. Então, nas palavras, assim, o essencial não é que os outros não sejam, mas tem muito sabedoria no falar, no direcionar sua palavra, no tipo apontar o dedo, você é um demônio. Não, a gente tem que levar a palavra de Deus certo. Não é que a gente tem que levar de qualquer jeito, mas que a gente precisa de vigilância no falar, no agir, ou no ir na casa do irmão, ou em várias áreas, em tudo. Então peça a Deus: Deus, me ajude a orar. Senhor, me ajude a ler a palavra. Senhor, me ajude a fazer jejum. Senhor, quando assim
eu tiver que ter vigilância, que o Senhor me lembre, que o Senhor assim faça eu ter vigilância, que eu me lembre da palavra, mas ore dessa forma, porque o Senhor nos lembra, Ele é o nosso Pai, Ele vai fazer o melhor para nós. Então se Ele tem o melhor para nós, Ele vai fazer a gente jejuar, a gente orar, a gente ler a palavra, a gente vigiar. Então a gente precisa de oração, para que esses pontos aqui virem a realidade. Assim como a palavra, que ela nos instrui e ela nos faz crescer a cada dia mais e mais. E quanto mais você lê, você aprende, você pede instrução a Deus, você vai crescer no mundo espiritual. Amém? Quarto ponto é vigilância. Não dê espaço a Satanás. Não dê espaço para Satanás entrar em sua vida. Que no caso é a vigilância, para que a gente a gente vigie, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não magoe nosso irmão, para que a gente tenha uma vida em santidade. Amém? Amém. Vamos lá, último ponto. Está acabando, último ponto, irmão. A gente ir para casa dormir, né? Que sempre bom. Vamos lá, obediência. É o quinto ponto. Esse daqui também eu acho que é um dos que a gente precisa mais para que a gente possa crescer espiritualmente, na vida financeira, na vida conjugal, em tudo que a gente precisa de obediência. Então, João 14, nosso irmão Alan leu, mas a gente vai ler o 15, amém? João 14, 15. João 14, 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João 14, 15. Aleluia, Jesus. Para que precisamos de obediência? Precisamos de obedecer para ter a essência de Cristo. Então, se a gente quer, a gente precisa, se a gente quer da essência de Cristo em nossas vidas, o básico, assim, você querer se aproximar de Deus, você querer ficar amigo dele, você querer ter mais intimidade com Deus, você precisa de obedecê-lo. Então a palavra de Deus diz, João 14, 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então assim, você ama Deus? Não, mas se você ama mesmo, de coração, de coração inteiro, você vai obedecer a palavra do Senhor. Então, se a gente ama a palavra, se a gente ama Deus, fala assim, eu amo Deus, mas não faz nada para agradá-lo, você não ama Ele. Porque quando Jesus veio nessa terra, Ele não falou assim, eu te amo de todo o meu coração, para todo sempre e a eternidade. Não, Ele nunca falou eu te amo na Bíblia. Você pode revirar ela de cabeça para baixo e você não vai falar, você não vai ver escrito que Jesus amava, mas as atitudes dele, todas elas, estavam escritas assim, eu te amo muito forte, porque até no morrer de uma cruz, ele nos amou. Ele falou o quê? Jesus perdoa, porque eles não sabem os que fazem. Então ele está dizendo, Deus, em nome de Jesus, tem de misericórdia deles, porque eu estou morrendo numa cruz, não é por qualquer um, é por um pouco que eu amo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos obedecer, a gente tem que ter obediência para termos a essência. E no começo, essa pregação assim, é uma vira e mexe, ela desce, aí quando chega no final ela volta por isso. Por quê? Porque obedecer é ter a essência de Cristo. Porque Cristo, quando veio nessa terra, ele obedeceu. E ele até fazia, tipo, na passagem que tem do jumentinho, que ele sobe em cima, ele fala o quê? Eu vou fazer isso porque os antepassados, os profetas, que é Isaías, que disseram que ele iria entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. Ele fala, eu poderia entrar de pé? Poderia, mas eu vou cumprir a palavra que Deus me deu, que Deus deixou. Então ele fala, não era que ele precisava, é que ele queria obedecer a palavra. Então se Deus, Jesus na terra, Deus feito homem, veio nessa terra e obedeceu a palavra, por que nós assim, meia boca não vai obedecer? A gente precisa dela e a gente precisa obedecê-la para que a gente tenha vida e vida com abundância. Amém? Então a palavra do Senhor,
A gente precisa da palavra de Deus em nossas vidas. E o Cristo vivo, para que a gente tenha a essência de Cristo. Oração é a base de tudo, de toda a nossa vida cristã. A gente precisa dela para poder crescer. Jejum para poder matarmos a nossa carne e viver para Cristo. Amém? Vigilância a gente precisa para que a gente possa estar em santidade. E obediência para que a gente tenha a essência de Cristo em tudo que formos fazer. Que a obediência esteja em nossos corações e que a gente possa obedecer Deus acima de tudo e de todos. Amém? Essa palavra de Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.